Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort and my shelter. You're my tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down. Muito boa noite, queridos amigos e irmãos. Sejam todos vocês muito bem-vindos a este canal de comunicação da Igreja Batista Sião. Por um lado, existe uma tristeza em não podermos abraçar a cada um de vocês, mas por outro lado, há uma grande alegria em Deus nos dar esta ferramenta para adentrarmos ao seu lar com a palavra do Senhor. Nós estamos estudando, nesses últimos domingos, a respeito do seguinte tema, uma série de mensagens a respeito de uma igreja sadia em um mundo caído. E para isso, nós temos nos utilizado do texto do apóstolo Paulo escrevendo sua carta aos Tessalonicenses. Hoje, nós vamos pensar em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Muito bem, vamos lá, então, dar início a esta reflexão. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, podemos agora começar a nossa meditação, após essa leitura da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo aquela igreja, está escrevendo, encorajando aquela igreja, dizendo que ele tem ações de graças por aquela igreja. Mas quando pensamos em igreja, precisamos recordar que é possível ser uma igreja doente. Podemos afirmar que existem igrejas doentes. Dói no nosso coração, mas isto é uma verdade. E esta verdade não é nova. Em momentos anteriores aos nossos dias,
já nos dias do apóstolo Paulo, aconteceram em alguns momentos que as igrejas do Senhor Jesus apresentaram características de que estavam adoecendo. Por exemplo, num determinado momento, o apóstolo Paulo precisou escrever à igreja de Corinto a respeito de algo ruim que estava acontecendo naquela igreja. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso de número 1, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e dizendo que aquela igreja está tendo algumas práticas que estão acontecendo entre os membros da igreja, que está acontecendo diante dos olhos da igreja em Corinto, que nem se vê entre os pagãos, entre os gentios. Ou seja, em algum momento, a igreja em Corinto perdeu o foco daquilo que deveria nortear a sua missão. Em algum momento, aquela igreja amada por Deus perdeu de vista elementos que produzem uma verdadeira espiritualidade, de alegria em sua forma de ser. Em algum momento, a igreja de Corinto começou a viver e andar desconsiderando ao Senhor do seu viver, desconsiderando a obra de Cristo Jesus. Posso então concluir de forma lógica que se os irmãos em Corinto perderam a sensibilidade a respeito da saúde espiritual, nós, Igreja Batista Sião, você amigo que nos visita neste canal de comunicação, eu e você também podemos trilhar o mesmo caminho. Em algum momento da nossa caminhada, podemos trazer um tipo de apatia espiritual, de algo que vai nos tirar daquela condição de saudáveis diante de Deus. Por outro lado, se é possível existir igrejas doentes, também é possível apresentar verdadeiros motivos de alegria ao Senhor diante de igrejas saudáveis. Paulo, então, nos mostra que a igreja em Tessalônica apresentava elementos, balizas, âncoras em sua forma de ser e existir, que a marcavam como uma igreja saudável. E estes princípios, revelados por Deus na carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, apontam também para a nossa vida como igreja. Nós podemos olhar para aqueles princípios que existiam dentro da igreja em Tessalônica e podemos clamar ao Senhor com um coração humilde, de maneira sincera, que nós, Sião, que a igreja de Jesus dos nossos dias, também vem apresentar estes princípios em seu norte, em sua forma de ser. Muito bem, se estamos pensando a respeito de igreja saudável e igreja doente, talvez seja importante perguntarmos que tipo de igreja não queremos ser. Que tipo de igreja não agrada ao Senhor? Que tipo de igreja demonstra características de apatia e de um tipo de doença espiritual? Primeiro, nós, Sião, não temos em mente e não queremos ser apenas uma opção aos que buscam um lugar que se fale de religião, um lugar que se fale de Deus, um lugar onde nos sentimos bem, porque ali se trata de religião. Nós aqui em Sião, no Urbanova, também não queremos ser uma expressão de liberalismo teológico que despreza a autoridade das Escrituras, se utiliza das Escrituras para ilustrar uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de humanismo vigente nos nossos dias. Nós também, como Igreja de Jesus, não queremos ser rotulados como hipersensíveis aos de fora, procurando agradá-los a fim de que a igreja cresça numericamente e, por isso,
colocando em xeque a mensagem poderosa do Evangelho e fazendo com que a cruz de Cristo, que a vida de Cristo, que o Evangelho de Jesus não seja levado em conta. Fazendo assim com que pessoas sintam-se ou tenham aquele sentimento de um ambiente acolhedor, mas desprezando o Evangelho. Nosso alvo maior é agradar tão somente a Cristo. Nós também não queremos ser uma igreja presa pelas tradições e costumes de um determinado tempo e cultura vigente, desprezando assim o que Deus quer realizar agora, em 2021, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, o que Deus quer fazer hoje na nossa Jerusalém, que é o Urbanova, e no reino de Deus, que o Senhor nos apresenta com tantas opções. Aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida precisa ser levado em consideração. Perguntamos então, que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de comunidade queremos apresentar ao Senhor em seu retorno? E aí a resposta é bem simples. Queremos simplesmente sermos uma igreja saudável em um mundo caído. Nós queremos ser uma igreja que cumpra a sua missão como povo de Deus nesta geração, deixando um legado de louvor e glória ao Cristo. E o texto que nós vamos estudar nesta noite, ele mostra que é possível ser uma igreja saudável em um mundo caído. Paulo, então, voltando ao capítulo de número 1 da carta aos Tessalonicenses, iniciou sua escrita com a tradicional saudação de graça e paz. Uma igreja saudável tem em seus fundamentos a doutrina da graça de Deus. Fomos salvos pela graça de Deus, graça do nosso Deus. Em segundo lugar, uma igreja saudável tem em seus fundamentos a paz que Cristo proporcionou. A obra da cruz, o castigo derramado sobre Cristo, nos trouxe paz. Por isso, o apóstolo Paulo sauda a igreja em Tessalônica com esta mensagem inicial: graça e paz da parte do nosso Deus. A graça e a paz, nesta introdução, não é uma experiência ligada somente às emoções. Estudamos nesses 2 últimos domingos a respeito de graça e paz. Muito pelo contrário, essa graça e paz é uma decisão a ser tomada que envolve todo o nosso ser por completo, mas, acima de tudo, transforma as nossas ações. Nós precisamos entender, amados, que os crentes em Tessalônica eram imperfeitos, como nós também somos imperfeitos, como nós temos falhas, fracassos, quedas, medos, anseios e angústias. Mas, como veremos no decorrer da carta, existe uma ansiedade positiva de serem transformados à imagem de Jesus. Uma igreja sadia, ela tem sua consciência, que ela busca diariamente esta vitalidade, experimentando a graça e a paz do nosso Deus a cada dia. Sendo assim, nós podemos entender que o foco do apóstolo Paulo era um foco correto. E quando nós temos um foco correto, nós vamos produzir gratidão em nosso viver. Por isso ele inicia a carta dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Que coisa maravilhosa! Mesmo em dias difíceis, o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja local, situada numa cidade de verdade. Tessalônica ficava na Macedônia, tinha uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, todos os problemas de uma cidade portuária e assim por diante. E ele está dizendo algo que encoraja os seus leitores, os seus primeiros ouvintes desta carta, a continuarem buscando ao Senhor como Deus de suas vidas. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações e sem cessar.
A ideia aqui não é que o apóstolo Paulo ficava orando o dia inteiro, mas era que aquele sentimento de desejo e ansiedade de levar os seus problemas a Deus através da oração era uma constante. Paulo, então, inicia sua carta com este sentimento, essa disposição em se alegrar no Senhor. Existe uma gratidão em seu coração devido ao tipo, o modelo de vida que aqueles crentes em Tessalônica vinham apresentando em suas atitudes. Isto constrange de tal maneira o apóstolo Paulo, as atitudes daqueles crentes naquele primeiro século da era cristã, aquilo leva uma alegria tão profunda e tão grande ao apóstolo Paulo, ao ponto de que ele sempre ora com gratidão por aqueles irmãos. Que coisa boa! Você poder olhar, por exemplo, para Sião e encontrar motivos de gratidão ao Senhor devido à história de Sião. Isto não significa e não apaga os nossos fracassos e os nossos erros, mas isto nos coloca diante de um Deus de graça, porque nós não merecemos nada, e também nos apresenta diante de um Deus de paz, que já cumpriu toda a missão morrendo em nosso lugar. Nós podemos ter, então, alegria em nossas orações, mesmo em dias difíceis que estamos vivendo. Uma igreja saudável, então, produz gratidão aos que estão conectados a ela, e gratidão a Deus. O objeto da gratidão do apóstolo Paulo não é e não são os valores daquela igreja como um fim em si mesmo. A gratidão do apóstolo Paulo não se dá em função dos bispos, dos presbíteros em Tessalônica, dos pastores em Tessalônica. A gratidão não se dá diante das características humanas, não se dá em função dos irmãos em Tessalônica, mas a gratidão do apóstolo Paulo é dada a Deus, coordenador do universo e gestor da igreja, do qual ele mesmo, através do sangue de seu filho, a comprou. Igrejas sadias, então, focam a Deus. Igrejas sadias focam a Jesus, a obra de Jesus, que começa nos princípios, lá no Gênesis, e percorre todas as Escrituras. Lá em Gênesis 3, verso 15, nós vemos já motivo de gratidão, de louvor, porque mesmo o pecado adentrando o mundo, nós já temos uma promessa que da descendência de Eva viria o Messias. Paulo está dizendo já no início da carta aos Tessalonicenses que este motivo de gratidão, que este motivo de estar constantemente... Um minutinho só, vou tomar mais uma aguinha. Que este motivo de estar constantemente levando a Deus a gratidão por aquela igreja estava focada no Messias, no Cristo. Quais são os seus motivos, então, de gratidão, de alegria? O nosso foco como igreja saudável se dá em Cristo. Assim podemos dizer que o nosso foco aqui em Sião, nós, Igreja Batista Sião, não está em sensibilidades idolátricas. A igreja do pastor X, a igreja do pastor Y. Não existe igrejas de pastores. Existe a igreja do Cristo vivo, eterno, ressurreto. A nossa sensibilidade não está nas estruturas para-eclesiásticas que existem para servir a igreja local e não ao contrário. O nosso foco se dá em Cristo. Nós temos uma denominação que amamos, servimos, contribuímos, ajudamos, mas o nosso foco se dá em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso foco, além de se dar em Cristo, ele não se conduz através de sensibilidades personalistas, fulano, ciclano, joano, teólogo e assim por diante. O nosso foco se dá em Cristo, porque o Cristo é o foco de todas as Escrituras. Então, ore comigo e perceba os motivos de alegria no coração de Paulo, devido ao foco que está em Cristo. Damos sempre graças a Deus, estou lendo novamente o capítulo de 1, verso 2, damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que esses elementos estão condicionados a uma esperança, a esperança que está em Cristo Jesus. Quando então Jesus é o foco da igreja, logo percebemos, em primeiro lugar, trabalho que resulta da fé. O que significa este trabalho que resulta da fé? Nós vamos estudar mais abaixo. Nós percebemos também abnegação motivada pelo amor. Nós percebemos também firmeza proveniente da esperança. E é muito interessante que cada um destes substantivos, trabalho, abnegação e firmeza, eles apresentam suas origens nos substantivos subsequentes. Fé, amor e esperança, motivos de alegria do apóstolo Paulo, estão cada um destes substantivos enraizados na obra de Cristo Jesus, na obra do nosso Senhor. São estes os elementos que nós, Sião, precisamos ter como marcas de uma igreja saudável em um mundo doente. Deus nos tem abençoado com uma superestrutura física aqui, com um prédio maravilhoso. E isto é muito bom, isto é muito importante. Mas maior do que isso, são estes elementos que estão nos tornando a cada dia uma igreja saudável, que comunica um evangelho saudável, que leva as pessoas esperança de um Deus vivo, eterno, que viveu, que vive e que voltará. O primeiro elemento, então, que levava alegria ao coração de Paulo, ao ponto dele sempre apresentar aqueles irmãos em Tessalônica com uma atitude de fé e de esperança, é o trabalho que resulta da fé. O que significa, então, este trabalho que resulta da fé no verso 3? Esse trabalho que resulta da fé é a nossa prática em conformidade com nossa declaração de fé. Paulo está dizendo que aqueles irmãos não têm apenas um conceito de fé. Eles não têm apenas um conceito religioso. Se você sair pelas ruas e perguntar se as pessoas têm fé em Deus, a maioria delas afirmarão que têm fé em Deus. Mas Paulo está dizendo que eles têm um trabalho que nasce de uma fé verdadeira. Paulo afirma também isso no livro aos Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Paulo está dizendo àqueles irmãos na igreja da Galácia que não faz diferença alguma se você é circunciso ou incircunciso. Que o que tem de fato valor na sua vida é a fé atuante pelo amor à obra de Cristo. Porque em Cristo, Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. A verdadeira fé, prestem atenção, amados irmãos, o que eu vou dizer. A verdadeira fé não é uma questão apenas do campo e no campo das emoções. Não é apenas uma questão que passa pelo nosso coração, mas sim um processo de transformação que afeta a totalidade de nós, das pessoas que se encontram com Jesus e que, de fato, esta fé verdadeira nos leva para um novo modo de vida. Nós somos transformados através de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E isso atinge todo o nosso ser, ao ponto de nos tornarmos verdadeiramente discípulos de Jesus e viver assim pela fé. Trabalho que resulta da fé. Segundo lugar, o apóstolo Paulo está dizendo que o motivo da sua alegria, que o leva a orar com gratidão, é uma abnegação motivada pelo amor. Uma obra de amor, um trabalho pesado. Abnegação aqui significa você trabalhar pesado, motivado pelo amor do próprio Deus, do próprio Pai. Interessante que o Senhor, para nos dar
motivos de amor, não poupou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o próprio filho para resgatar pecadores, como eu e você, ele também quer e espera que eu e você tenhamos essa atitude de abnegação, motivados pelo amor de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, pecadores. Volte o seu olhar à cruz do Calvário, aos cravos nas mãos, aos cravos nos pés, a coroa de espinho, a toda aquela destruição emocional e física. A pessoa de Jesus, ele era o santo de Deus, sem pecado algum, e ele morreu em seu lugar, em meu lugar, para que eu e você tivéssemos isso como exemplo de vida. E nesta abnegação de vida, nós somos então motivados a amar ao Senhor e a exercitar a nossa vida cristã. Mediante, então, a adoção por Cristo, como diz João no capítulo 1, verso 12, que nós cremos e fomos adotados, aos que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos amados, nós devemos oferecer como sacrifício voluntário os nossos desejos, a nossa vontade, as nossas vontades, as nossas tendências humanas, naturais, em nome do Senhor das nossas vidas, em nome do Senhor das nossas vidas. Sabe o que chamamos isso? Essa abnegação de amor, chamamos isto de purificação, de santificação do velho homem. Isso levava alegria ao coração de Paulo. Uma fé que trabalha, um trabalho que tem origem na fé, uma abnegação que tem origem no amor de Deus, neste Deus que se faz homem e que morre por mim e por você. Então somos convidados a sermos discípulos de Jesus, a termos uma transformação de vida, a trabalharmos motivados pelo amor de Deus. Prestamos culto ao Senhor porque amamos ao Senhor. Por fim, uma terceira característica que o apóstolo Paulo vai apresentar, uma firmeza proveniente da esperança. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tem alegria no coração, devido ao trabalho motivado pela fé, operosidade da fé, devido à abnegação motivada pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. E aí ele está concluindo a ideia aqui dizendo que a alegria na oração, as ações de graça estão conectadas a uma firmeza proveniente de esperança. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aos anseios dos seus ouvintes, e um dos anseios daqueles ouvintes de Paulo é que eles não estavam entendendo o que acontecia com aqueles que morriam. E nós vamos estudar isso mais à frente, que Paulo ele tem o desejo que haja consolo entre os irmãos, porque Cristo vai voltar. E nós podemos, em analogia, usar essa proveniente esperança que vem da nossa firmeza com Cristo, olhando para o mundo ao nosso redor. Vai passar as tribulações, ou vão passar as tribulações, vai passar a dor. Todas as tristezas e tribulações vão acabar com o retorno de Cristo. E enquanto este dia não chega, Sião, enquanto este dia não chega, amigos, nós precisamos enfrentar os dilemas da vida com esperança, com firmeza que vem da esperança, da obra de Cristo e da obra que o Cristo ainda há de completar, que é o seu retorno. O Covid, as pressões financeiras, o nosso corpo que se desgasta a cada dia, tudo isso vai passar. Então, Paulo pode nos ensinar nesta passagem que nós não precisamos nos desanimar, que nós precisamos manter constância, firmeza, porque este mundo que estamos vivendo não é o final de tudo, vai passar. Nós temos uma esperança viva, é que Cristo, que vive em nós, voltará. Sendo assim, eu posso caminhar para a conclusão. Paulo está dizendo de maneira clara: eu tenho motivos para me alegrar no Senhor, para orar por vocês e para vocês. Um trabalho resultante da fé que vocês têm em Deus. Uma abnegação motivada pelo amor que há em vocês, amor exemplificado, dado como exemplo na vida de Jesus.
Por fim, esta firmeza na esperança do retorno de Jesus. Sendo assim, eu concluo dizendo, há motivos de ações de graça para nós aqui em Sião. E também utilizo como uma pergunta, há motivos de ações de graça em seu viver? Primeiro eu afirmei que há motivos de ações de graça em seu viver. Perceba esses motivos, ore por esses motivos, agradeça a Deus por esses motivos. E depois interrogue o seu coração. Há motivos de graça em meu viver, em nosso viver? Nós temos orado por isso. Nós podemos afirmar que onde Cristo governa, há motivos de alegria. E até mesmo em meio às tristezas e tribulações, nós podemos, através do exercício da teologia da graça de Deus, da teologia da paz que o Senhor nos produz, experimentarmos um trabalho que é resultado de fé constante, nós podemos ter uma abnegação motivada pelo amor de Cristo e nós podemos nos conduzir em firmeza mediante a esperança do céu se romper e de Jesus voltar e assim nos trazer a paz plena, perfeita e completa. Uma igreja sadia, então, busca uma constância em alegrar-se com o Cristo. Alegria verdadeira no Cristo de Deus. Você tem experimentado? Você tem motivos para se alegrar no Senhor? Você tem experimentado a alegria que foi conquistada na cruz do Calvário? A sua fé, ela produz trabalho prático, ações práticas. O seu amor a Deus constrange você ao ponto de abrir mão dos seus direitos e colocá-los todos no altar, na cruz de Cristo. Você é constante na esperança do Cristo vivo eterno retornar. Agostinho, no século III, pensando a respeito dessa alegria constantemente em Cristo, no livro de número 10, no verso 22, ele diz assim, Agostinho, Santo Agostinho, ele diz assim e encerra com as palavras de Agostinho. Longe de mim, Senhor, longe do coração do teu servo, que se confessa diante de ti, longe o pensamento de que uma alegria qualquer possa torná-lo feliz. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas aqueles que te servem por puro amor, a estes essa alegria és tu mesmo. E esta felicidade, alegrar-nos em ti, de ti e por ti. É esta a felicidade e não outra. Quem acredita que exista outra felicidade, persegue uma alegria que não é verdadeira. Contudo, a sua vontade não se afasta da certa imagem da alegria. Os motivos de alegria no coração do apóstolo Paulo, que o fazem orar com constância, com perseverança, são motivos que exaltam a pessoa de Jesus de Nazaré. Fé operante, amor abnegado e uma esperança firme na obra do Cristo que morreu antes da fundação do mundo, para que eu e você venhamos, no ano de 2021, sermos uma igreja saudável e um mundo caído, e assim levar fé, amor e esperança aos doentes ao nosso redor. Que Deus o abençoe nesta noite, que esta palavra alcance o seu coração e que você consiga levar estes princípios para o seu viver, como discípulos de Jesus, como servos de Jesus e em amor à obra de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus o abençoe. Nós continuamos aqui em oração, aguardando que passe esse tempo tão difícil e crendo que passará. E quando passar, você é o nosso convidado para que juntos, como um só corpo, um só povo, adorarmos ao Senhor, oferecer a Ele uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma boa noite a você, que Deus o abençoe. Boa noite, querido
Boa noite, querida.